pessoal! Vamos para mais uma aula de Tópicos Emergentes em Direito 2, sobre processo constitucional. Eu sou a professora Maíra Bogo Bruno. Nesta aula, estudaremos sobre ação direta de inconstitucionalidade por omissão, também conhecida como ADO. Falaremos sobre a sua competência, legitimação, objeto, processo e julgamento e decisão. Bem, localizando aqui vocês, né? Como a ADI e a ADC, a ADO também é regulamentada pela Lei 9.868/99 e pela Constituição Federal. Essa lei que eu coloquei embaixo, gente, a Lei 12.063 de 2009, foi a lei que regulamentou a ADO. Embora, como a ADC e a ADI, a ADO já se encontrava na Constituição desde 1988, a regulamentação do seu procedimento veio apenas em 2009, ou seja, 10 anos depois que as das demais, por meio da Lei 12.063. Por que eu deixei a Lei 9.868? Porque a Lei 12.063 acrescentou a ADO na Lei 9.868. Para evitar confusão, a partir de agora eu citarei apenas a Lei 9.868, que é a lei principal, onde contém ADI, ADC e ADO. Bom, qual é o conceito de ADO? Ação direta de inconstitucionalidade por omissão. A ADO constitui uma ação cujo objeto é combater uma doença, chamada pela doutrina de síndrome de inefetividade das normas constitucionais, para tornar efetiva norma constitucional destituída de efetividade. É muito efetivo na cabeça da gente. Vou clarear. Bem, lembrem-se que quando nós estudamos Constitucional 1, há 2 períodos para trás, nós vimos que existem normas constitucionais de eficácia plena, de eficácia contida e de eficácia limitada. Aqui, gente, só se aplica a ADO para as normas de eficácia limitada, para garantir a sua efetividade. Porque o que é uma norma de eficácia limitada? É aquela norma que, se não tiver uma norma infraconstitucional integradora ou complementar ou regulamentar, ela não vai produzir os efeitos almejados pelo legislador constituinte. Quando eu tratei com vocês sobre norma de eficácia limitada, eu dei o exemplo da questão das entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos, que elas tinham direito à isenção ou a incentivos fiscais pela sua natureza filantrópica ou sem fins lucrativo, nos termos da lei. O que significava isso? Que só poderia ter direito a essa isenção ou a este incentivos fiscais a instituição filantrópica e sem fins lucrativos, mas a Constituição não dizia quem eram essas instituições. E não dizia exatamente como funcionava essa isenção ou como funcionavam esses incentivos. Precisava o quê? Precisava de uma norma infraconstitucional para integrar a norma constitucional para que ela tivesse plenos efeitos. Como isso não aconteceu, houve uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão para que o STF declarasse a omissão do poder legislativo, certo? Então, a ADO serve no caso das normas de eficácia limitada, porque essas precisam de normas infraconstitucionais integradoras para atingirem
os seus plenos efeitos. Bom, essa omissão, gente, ou essa inércia do órgão responsável pela lei, e não é só o poder legislativo, tá? Nós vamos estudar mais na frente o objeto, e daí eu vou deixar bem claro que pode ser qualquer membro dos 3 poderes e órgãos administrativos. Essa omissão, ela pode ser total, no caso de que não foi editada nenhuma norma, ou ela pode ser também parcial, quando houver uma norma integrativa, porém de forma insuficiente. Quando a norma for ambígua, tiver alguma lacuna ou for muito genérica, então, embora exista a norma, mas ela não cumpriu o seu papel. Essa norma infraconstitucional integradora ainda não fez com que a norma constitucional limitada pudesse alcançar os seus plenos efeitos. Então, por isso, inconstitucionalidade por omissão parcial, porque a norma atende só parcialmente o seu objetivo. A competência, como qualquer outra ação de controle concentrado, é do STF. A legitimidade passiva é do órgão da inércia ilegítima em editar a norma, ou seja, aquele órgão do legislativo, do executivo ou do judiciário, ou também aquela entidade, aquele órgão administrativo que não editou a norma aqui, gente, em sentido lato, tá? Norma enquanto lei ou qualquer ato normativo, incluindo as leis primárias, né? Leis primárias tipo lei complementar, lei ordinária, etc., como as leis secundárias, resoluções, instruções normativas, portarias. Então, a omissão, gente, a ADO, ela tem a característica de abarcar lei ou ato normativo de qualquer natureza, de qualquer dos poderes, inclusive de órgãos administrativos, como a Previdência Social. Bom, e quem são os legitimados ativos? São os mesmos da ADI e da ADC. E aqui também nós temos os universais e os especiais. Os universais são aqueles que podem pedir a declaração de inconstitucionalidade por omissão de qualquer lei ou ato normativo. Presidente da República, mesas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da OAB, partido político com representação no Congresso Nacional. Estes podem pedir a declaração de inconstitucionalidade de qualquer lei ou ato normativo, enquanto que a Assembleia Legislativa dos Estados ou a Câmara Legislativa do Distrito Federal, o governador dos estados ou do Distrito Federal e a Confederação Sindical ou entidade de classe em âmbito nacional, esses são os legitimados especiais e, por isso, precisam comprovar a pertinência temática, precisam comprovar o legítimo interesse na declaração de inconstitucionalidade daquela norma. Por exemplo, né, lembrando do exemplo que eu acabei de dar para vocês, quem é que seriam os legitimados especiais na questão da isenção ou incentivos fiscais para entidades sem fins lucrativos ou filantrópicas? Seria qualquer associação ligada a igrejas e a entidades sem fins lucrativos, que se entendessem assim. É o que a gente chama também de instituições beneficentes, né? Aquelas que comprovassem que são realmente desta natureza, poderiam entrar com a ação direta de inconstitucionalidade por omissão para pedir a declaração da omissão ao STF, para que o Congresso Nacional pudesse editar a norma dizendo quem poderia ou não gozar da isenção e dos incentivos fiscais e como. Bom,
Próximo passo é o objeto. O objeto é a declaração da omissão inconstitucional total ou parcial de ato normativo ou de lei federal ou estadual. Como na ADI, né? Lei ou ato normativo federal ou estadual. Observação, né? Sobre quem, né? Aqui no caso a legitimidade passiva, reforçando a questão de quem é o legitimado passivo. Qualquer poder da União. Por que eu coloquei aqui no objeto? Porque se a ação, o legitimado passivo for o Poder Executivo, o Legislativo ou o Judiciário, o STF apenas vai dar a ciência da omissão. Vai bater lá na porta e dizer assim, olha, você está omisso e precisa fazer alguma coisa. Mas compete ao órgão fazer ou não. O STF não ordena, olha, você tem 30 dias para editar a norma. Não, porque isso seria o quê? Isso quebraria a independência e a harmonia entre os poderes. O STF apenas vai lembrá-lo de que ele precisa editar essa lei ou praticar esse ato normativo. Agora, se for órgão administrativo, o legitimado passivo, por exemplo, as agências reguladoras, ANAC, Anatel, Inmetro, a Previdência Social, esses aí, o STF, ao verificar que eles não editaram a norma regulamentadora, integradora, o STF pode determinar que eles adotem providência para sanar essa omissão no prazo de 30 dias sob pena de descumprimento, certo? Então tem essa diferença. Se for um órgão do Executivo, do Legislativo ou do Judiciário, o STF apenas dá a ciência da omissão. Agora, se for um órgão administrativo, o STF, além de dar a ciência da omissão, ele ainda vai determinar que essa omissão seja sanada no prazo de 30 dias. Bom, e o processo de julgamento? O processo de julgamento da ADO é muito semelhante ao da ADI, certo? É preciso, na inicial, apresentar bem fundamentado a causa de pedir e o pedido, ou seja, apresentar qual que é a omissão, se for total, qual é a omissão total, qual é a norma constitucional que precisa ser integrada e que não está sendo por causa dessa omissão total. E se for omissão parcial, tem que apresentar a lei ou o ato normativo parcialmente, com omissão parcial, ou seja, que não está integrando totalmente a Constituição, que não está atingindo totalmente os seus objetivos. Então, tem que apontar qual é a lei ou o ato normativo e dizer, olha, a omissão parcial por isso, certo? Tem que estar muito claro, muito bem fundamentado e com todos os documentos comprobatórios. E ainda, se for um legitimado especial, ainda tem que comparecer, tem que apresentar todos os documentos que comprovem o interesse, a pertinência temática. Bem, também cabe indeferimento liminar se não for seguida essa regra do artigo 12b, incisos 1 a 3, que trata sobre os requisitos da petição inicial. Desse indeferimento liminar, cabe agravo. Quem que indefere liminarmente? O relator da ADO. Dessa decisão do relator, o interessado, o legitimado, pode pedir agravo para mostrar para o relator, não, olha, estão presentes aqui todos os requisitos da petição inicial da ADO. Por favor, reconsidere, né? Bem, supondo que não houve indeferimento liminar e foi aceita a ADO. Então, gente, depois de aceita, não cabe desistência.
E também não cabe intervenção de terceiros. Diferentemente da ADC e igualmente a ADI, a ADO, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, tem que ter o pedido de informações ao órgão que não editou a norma, que deveria ter editado, ou o órgão que editou a norma, mas com omissão parcial. Então, cabe pedido de informações, o órgão vai poder se defender, certo? Bom, além disso, na ADO também cabe a participação do amicus curiae, ou seja, aquela pessoa que é entendida da matéria, que é técnico da matéria, que tem amplo conhecimento daquela matéria para ajudar na fundamentação da decisão dos ministros. Após prestada as informações pelo órgão que editou a norma parcialmente omissa ou que não editou a norma, no caso de omissão total, há a manifestação da AGU. A AGU, como curadora de constitucionalidade da norma, ela vai se manifestar quanto à constitucionalidade dessa norma que for parcialmente omissa, ou parcialmente, né, que tem omissão parcial, ou da ausência dessa norma. A AGU vai se manifestar. Também vai ter a manifestação do Procurador-Geral da República, porque o Procurador-Geral da República compete a ele a defesa e a fiscalização da lei, para que haja o que? Harmonia no ordenamento jurídico, para que as normas tenham plena eficácia e atinjam os seus efeitos. Então, por causa deste papel institucional do PGR, ele também é ouvido. E também cabe cabe medida cautelar. Lembrando a questão, cabe o quê? Tutela provisória. Lembrando que a tutela provisória só cabe na omissão parcial, porque se eu vou pedir a suspensão dos efeitos da norma, a norma tem que existir, né? Ou seja, se houver omissão total, não existe como pedir a tutela provisória para a suspensão dos efeitos da norma. Não tem como eu suspender algo que não existe. Então, cabe a medida cautelar, ou seja, o pedido de tutela provisória na ADO, cabe, mas só no caso de existir uma lei com omissão parcial. Aí cabe a suspensão dos efeitos dessa lei. Quanto à decisão, no que couber, certo? A ADO tem o mesmo processo para o julgamento, como também os mesmos efeitos de decisão da ADI e da ADC. O que isso significa? Significa que cabe reserva de plenário, ou seja, tem que obedecer à cláusula de reserva de plenário do artigo 97 da Constituição. E o que significa isso? Quórum especial de no mínimo 8 ministros para julgamento e maioria absoluta de no mínimo 6 ministros para a declaração da inconstitucionalidade por omissão desta norma. Significa também que essa decisão é irrecorrível, salvo embargos declaratórios. Por quê? Porque os embargos declaratórios não têm o condão de alterar o conteúdo da decisão. Eles apenas esclarecem ambiguidades, preenchem lacunas e etc. E também, gente, como na ADI e na ADC não cabe ação rescisória. Bom, cabe modulação dos efeitos da sentença. O que significa isso? Que, em observâncias aos princípios da boa-fé, da segurança jurídica e do melhor interesse público, os ministros do STF podem determinar se a decisão tem efeitos ex tunc, retroativos ou ex nunc, prospectivos. E os efeitos da decisão são erga omnes e vinculantes aos órgãos
do poder legislativo, do poder judiciário e do poder executivo. E também os modos de interpretação pode ser tanto a interpretação conforme a Constituição, baseado nos princípios e valores e normas constitucionais, na intenção do legislador constituinte originário, ou pode ser também declaração parcial da inconstitucionalidade sem redução do texto. Lembrando que para isso, gente, tem que existir o quê? Norma. Ou seja, cabe, no caso que existe uma norma infraconstitucional integradora, mas ela é parcialmente omissa. Ela deixa de abarcar uma situação. Isso é tudo, pessoal. Tire suas dúvidas por meio do Fórum no SEI da nossa disciplina, como pelo nosso grupo de WhatsApp. Aqui estão as referências desta aula. Na próxima aula, vamos estudar sobre arguição de descumprimento de preceito fundamental, ou ADPF. Esta ação foi criada posteriormente à Constituição de 1988 para preencher as lacunas deixadas pela ADI, ADC, ADO e IF, ou representação interventiva, que nós estudaremos na sequência. Até a próxima, pessoal. Bons estudos!